O Livro dos Espíritos. Livro 1. Causas primárias. Capítulo 1. Deus. Pergunta 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta 2. O que devemos entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Pergunta 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa em si mesma, é definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa menos definida ainda. Pergunta 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que vocês aplicam em suas ciências, não há efeito sem causa. Procurem a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crermos em Deus, basta lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e sugerir que o nada pudesse fazer alguma coisa. Pergunta 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse sobre nada? É também uma consequência daquele princípio que não há efeito sem causa. Pergunta 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria fruto da educação e o resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não passasse do produto de um ensinamento, ele não seria universal, nem existiria, como as noções das ciências, senão nos que pudessem receber esse ensino. Pergunta 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? Sempre é necessária uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas mesmas propriedades são um efeito que há de ter uma causa. Pergunta 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, dita de outra forma, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E ademais, o que é o acaso? Nada. A harmonia que rege os mecanismos do universo detecta combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente já não seria acaso. Pergunta 9. Onde é que se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Vocês têm um provérbio que diz isso: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vejam a obra e procurem o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso não quer nada acima de si, por isso é que ele se denomina espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se a força de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa mesma inteligência tem uma causa e, quanto maior for o que realize, tanto maior a causa primária há de ser. É esta inteligência que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem lhe denomine. Pergunta 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Esse é um sentido que lhe falta. Pergunta 11. Algum dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, por sua perfeição, estiver se aproximado de Deus, então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das capacidades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus.
Na infância da humanidade, muitas vezes o homem o confunde com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, ainda que sempre incompleta. Pergunta 12. Já que não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor na proporção em que se eleva acima da matéria. Ele as vê pelo pensamento. Pergunta 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, fazemos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque vocês creem abranger tudo. Todavia, saibam que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem expressões. Com efeito, a razão lhes diz que Deus deve ter essas perfeições no grau supremo, pois se ele tiver uma só de menos, ou que não fosse em um grau infinito, ele já não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria mais Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a qualquer vicissitude nem ter nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um princípio, ele teria saído do nada ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que passo a passo nos dirigimos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, do contrário ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de pensamento nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse a força soberana, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas e aquilo que ele não tivesse feito seria a obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas coisas mais pequeninas como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça nem da sua bondade. Pergunta 14. Deus é um ser distinto, ou, segundo a opinião de alguns, seria o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso vocês não podem duvidar, isso é o essencial. Acreditem em mim e não queiram ir além. Não se percam num labirinto de onde não poderiam sair. Isso não lhes tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, pois vocês acreditariam saber, quando na realidade nada saberiam. Então, deixem de lado todos esses sistemas. Vocês têm bastantes coisas que lhes interessam mais diretamente, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições a fim de se libertarem delas, o que lhe será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Pergunta 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e em seu conjunto constituem a própria divindade? Noutras palavras, o que pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Pergunta 16. Aqueles que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou o nada não existindo em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que podemos opor a este raciocínio? A razão.
Reflitam seriamente e não lhes será difícil reconhecerem aí o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, conquanto dotado de uma suprema inteligência, seria em grande escala o que somos em pequena escala. Ora, como a matéria se transforma constantemente, se Deus fosse assim, ele não teria nenhuma estabilidade. Ele estaria sujeito a todas as vicissitudes e até todas as necessidades da humanidade. Faltaria a ele uma das qualidades essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar ante nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e essa teoria do panteísmo está em contradição com suas mais essenciais propriedades. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisessem que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. No entanto, as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o imaginou e o executou. Fim do capítulo 1. Escute também o próximo capítulo, Elementos Gerais do Universo.